O programa que se segue pode conter linguagem ou cenas suscetíveis de ferir a sensibilidade dos espectadores. Olá, seja bem-vindo ao Anatomia de Vênus, programa semanal que pretende abordar todas as temáticas relacionadas com a saúde sexual, descobrir as suas potencialidades, debater preconceitos e chegar a uma forma de solução para problemáticas na esfera sexual. Para desvendar o tema de hoje, preparamos para si estas imagens. Foi tão bom amar-te, até ao momento em que me deste a conhecer a dor. A dor física da agressão. A dor da alma fustigada pelo desrespeito. Ainda tentei continuar a amar-te, mas não fui capaz. O meu amor próprio teve de dizer não à violência, não ao abuso. Foste um grande amor, mas assim jamais poderias fazer parte de mim. Como já percebeu pelas imagens que acabámos de passar, vamos falar de violência no namoro. São meus convidados, neste caso minhas convidadas, professora doutora Maria Cunha Louro, psicóloga forense, e a Ana, que nos vem contar a sua experiência pessoal enquanto vítima de violência. Ana, vamos começar por si, vamos falar um bocadinho. Quando falamos aqui em violência, violência no namoro, violência doméstica, são todos termos que significam sofrimento, obviamente. Quer-nos falar um pouco da sua história? Sim. Eu tinha 25 anos, atualmente tenho 42, e comecei um namoro. Este namoro durou, numa primeira fase, 6 meses. E acabei por descobrir que havia traições e acabamos o namoro. Passados 2 anos, voltamos novamente a namorar. Em 2000, houve sempre uma pressão psicológica, um sentido de controlar-me. Mas foi só desta forma, o controlar em termos de se saía, se não saía, se ia trabalhar, a que horas chegava. E eu nunca dei muita importância que fosse uma forma de controle no sentido de vir a gravar. Em 2004, passámos a viver juntos. E aí as coisas começaram-se a complicar muito. Era desde que roupa eu vestia, porque é que vestia decotes, porque é que não vestia. E tudo isto. Fui afastada, por exemplo, do meu grupo de amigos, eu deixei de ter amigos. Houve uma altura que eu parei e pensei em acabar a relação. Mas achei sempre, há sempre aquela ilusão de que o amanhã será melhor que o hoje. E foi sempre dentro disto. Em 2006 engravidei, portanto, depois tive uma filha, e aí foi a pior fase delas todas. Foi desde violações, desde ter tido um aborto espontâneo antes desta gravidez, estar em casa completamente sozinha, ver-me perder sangue, telefonar para o meu marido, apesar de não termos casado, nem por civil, nem por qualquer outra instituição de matrimónio, mas havia um companheiro, havia alguém com quem mantinha uma relação e que vivíamos a união de facto, e portanto, o que é que acontece? Eu naquele desespero telefonei, liguei dezenas de vezes, isto era 9 e tal da noite. E o que acontece é que nunca me atendeu. E era uma pessoa que nunca largava o telemóvel. Porque havia noites que não passava assim em casa, 1, 2, 3 noites consecutivas, e acabou-se. E se eu questionava, era porque tinha ficado em casa da mãe. E depois também havia um jogo da parte dos familiares, porque também ele fazia para a própria pressão em cima da família, de confirmarem aquilo que não era realidade. Portanto, um desses episódios é eu ir parar ao hospital, fiquei sem carro, não tinha carro. Por exemplo, tirava tudo o que era meios de transportes possíveis para eu poder me deslocar ou tentar descobrir o que é que se passava. Eu lembro-me de ir ao hospital e sair do hospital às 11 e tal da noite, com um aborto espontâneo, e os médicos me perguntarem com quem é que eu tinha ido, com quem é que eu vinha para casa. Eu disse, eu não tenho ninguém. E eu vim a pé, esses 2 quilómetros a pé, com o aborto. Só no outro dia, ao meio-dia, é que eu me atendo o telemóvel e com uma descontração. Portanto,
São situações muito, muito complicadas. Muito delicadas. Sim. Depois, entretanto, fica grávida e, a partir daí, passa a existir, para além já de tudo o que havia da pressão psicológica, passa a existir violação. Era uma pessoa que chegava, por exemplo, às 3, 4 da manhã, muitas vezes me dizia que havia, como era uma pessoa que nós tínhamos um negócio, era uma pessoa que me dizia que não vinha para casa mais cedo porque estava com amigos, por causa de negócios. E eu dizia, mas como é que é possível? Eu tentava saber e vinha a descobrir que no meio desses amigos havia jantares onde estavam mulheres. E passei eu própria a tentar procurar o que é que se passava e chegar ao escritório e ir ver, por exemplo, os registros dos telefones, que recebíamos faturas detalhadas. E aquilo era horrível, era olhar para aquilo e ver sempre, por exemplo, 2 ou 3 números, sistematicamente 10, 15, desde mensagens, desde chamadas, desde, por exemplo, apanhar os escritórios preservativos. Toda esta situação por exemplo, chegar, deixar-me em casa, não deixar um único carro e fechar a porta, à chave. E eu não conseguia sair, porque era um apartamento que vivia num 3º andar. Ana, de facto, são diversas formas de violência que já conseguiu referir durante este pequeno excerto da sua história, não é? Sim. E por isso pergunto também à professora doutora Maria Cunha Louro, todos estes registros de violência, falámos aqui de exerção, a questão do poder, de exercer o poder de forma excessiva, este controlo, as mensagens, estes telefonemas, a falta de apoio. O que é que temos aqui em termos de diferença do que é o amor, o que é a entrega, do ciúme, que às vezes até parece que o ciúme é saudável, que é uma forma de amor, mas depois não, é uma forma de violência. Fala-nos um pouco aqui deste registro que a Ana, obviamente nome fictício, que está aqui para preservar a sua identidade, acabou de referir. Olá. Em primeiro lugar, a violência é transversal, seja idades, cultura, classe. Portanto, ela está presente em vários sítios e em vários momentos. Em relação à questão que me colocou se era amor, não é amor. Quem ama não magoa, quem ama não humilha, quem ama não bate. É uma situação de poder em que o outro é visto como uma coisa, uma relação instrumental. Dos tipos de violência, obviamente temos aqui a violência psicológica, a violência física, a violência sexual, e a questão, quando falamos da violência no âmbito da violência doméstica, a violência no namoro, às vezes as pessoas perguntam como é que a vítima consegue aguentar, como é que consegue estar numa relação violenta. Porque muitas vezes a relação começa ao âmbito, e aqui isto foi tocado, da questão da violência psicológica, a descredibilização, também aqui foi falada, o isolamento, e portanto há aqui quase com conta-gotas em que a vítima vai se sentir cada vez mais sozinha e que depois acaba por resultar em violência física, mas quando chega à violência física já todo um caminho foi feito até a nível de violência psicológica, em que aparece muitas vezes a culpa, a vergonha, o isolamento, e que não pode acontecer porque uma pessoa que esteja numa situação de violência deve procurar ajuda, não deve ficar isolada, não deve ter vergonha. Quem deve ter vergonha é o agressor, não a vítima. Mas é notório também muitas vezes ter alguma dificuldade da vítima perceber que é vítima, ou seja, quando dizia há pouco que deve procurar de imediato ajuda, mas às vezes as pessoas levam algum tempo a entender que realmente não é uma relação de amor, portanto, que é realmente uma relação de violência. Porque muitas vezes o próprio agressor utiliza muitas vezes, eu só te faço isto porque eu gosto de ti. Se eu não gostasse de ti, se eu não me preocupasse contigo, tu é que me obrigas a fazer isto. Portanto, inicialmente há um discurso em que aquela situação resulta, e muitas vezes é muito fácil identificar uma situação violenta quando há uma agressão física. Torna-se muito mais complicado quando a situação é violência psicológica. É difícil de perceber. E ao fim e ao cabo, isso que estava a dizer, pensarmos como é que esta pessoa que diz que me ama, ao mesmo tempo agride-me. E esta dualidade, e até conseguir perceber que está a ser vítima de violência, leva algum tempo. Até porque como sabe, a nossa cultura, a nossa sociedade, continua a desculpabilizar de alguma maneira situações de violência e que é preciso uma consciencialização, mas no caso em concreto não este necessariamente, no caso em concreto, no seu geral da violência, temos até chegar ao momento, e que geralmente às vezes percebe só quando efetivamente há agressão física. É que depois faz uma retrospectiva e percebes, espera lá atrás já me dizia este tipo de coisas. A questão da roupa, não vistas isso, não te comportes assim, não fales com aquela pessoa.
Portanto, há aqui um grande controle que a vítima não se vai apercebendo, que depois acaba por resultar em situações que tendencialmente é uma espiral, que acaba depois em violência física, sexual, financeira. Sim, quando falei nessa parte de consciencialização, portanto, também é de valor aquelas campanhas que são feitas, nomeadamente aquilo que vos vou convidar a ver agora neste momento, a campanha nacional lançada pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género contra a violência no namoro. Vamos ver. Voltando à conversa, Ana, quando falamos aqui deste tipo de violência crescente, não é? Do pouco relator da sua história, foi um contexto crescente, não foi uma situação que se manteve, falou desde o namoro até à relação, até ao facto, depois de terem tido a situação da gravidez, que obviamente não correu bem pelo que nos relatou. Quando é que pediu ajuda? Eu só pedi ajuda em 2016. Em fevereiro de 2016, e para dizer que cheguei a um extremo, quando ainda vivia com o pai da minha filha, até 2006, que olhei para a minha filha com 3 meses e disse: isto não é vida nem para mim, nem para a minha filha. E eu, se continuar nisto, eu saio daqui louca. E o que é que eu decidi? Acho que foi se calhar a minha filha que veio me impulsionar a não continuar a viver naquela tortura. Um dia, eu decidi pegar, como eu costumo dizer, na minha tralha e vir embora. Nesse dia foi um dia muito horrível, porque ele não aceitou, eu tive que chamar familiares meus para virem buscar, porque ele recusou-se, nem sequer um único carro me deu para eu regressar para casa, neste caso os meus pais. Eu vim com a roupa que estava no corpo. E a minha filha exatamente igual, ele não deixou nem sequer para a própria filha roupa. Aí ele veio-nos a seguir, esta casa dos meus pais, e disse que das duas uma, eu decidia e regressava com ele, e se eu passasse aquela porta para dentro, acabava tudo. E eu decidi entrar. E não regressei mais. O que... Tinham-se passado quantos anos? Ou seja, desde o início desta relação a ter pedido ajuda, disse o ano, mas quantos anos? A minha filha nasceu, portanto, isto desde 2003 até 2016. Até 2016. O que é que acontece? Em 2016, muito antes disso, a minha filha foi vítima por parte de uma ex-companheira e atual companheira, neste momento, do pai da minha filha. A minha filha foi vítima de violência doméstica por parte da companheira. O que é que eu fiz? Chega, porque eu sou adulta, independentemente de conseguir me defender ou não, é muito mais complicado para a minha filha, por já que é uma criança que atualmente tem quase 12 anos, é uma criança com necessidades educativas especiais, é uma criança com deficiência e, portanto, torna-se muito mais complicado para uma criança que é indefesa passar por isto. O que é que acontece? Eu decidi denunciar. E quando eu decido denunciar e o tribunal o convoca para esclarecimento da situação, ele não faz mais nada. Ameaça-me, em frente à minha filha, ameaça de morte. Diz-me, se eu não retirasse a queixa, que dentro de 2 dias me matava. E foi aí que eu, sem pensões de alimento, sem medicamentos para a minha filha, seja o que for que ele tivesse contribuído ao longo destes anos, eu pensei, chega, ou tu vens e matas-me, ou se tu vies de frente eu também te mato. Porque acaba esta tortura. Ou das duas uma, alguém no meio deste triângulo, que era eu e a minha filha e ele, alguém tinha que desaparecer. E, portanto, o que é que eu fiz? Eu não fiz mais nada. Eu fui denunciar.
Procurei na altura, lembro-me de ligar para a APAV deu-me algumas indicações. Fui à GNR, a um dos postos centrais do local onde eu vivo, e o que se nota é que também a GNR tenta, de alguma forma, dissuadir nós de fazermos uma denúncia. Estive várias horas, até que me saturei, e fui a um outro posto de GNR territorial, da mesma área, e onde receberam imediatamente a denúncia. Eu denunciei. Eu denuncio, o Tribunal, isto foi em fevereiro, foi na véspera de Carnaval de 2016, o Tribunal convoca, bem com uma pena suspensa, com uma medida... Ana, espere só um momento, desculpe interromper, mas, professora Maria, isto para não sair aqui muito deste contexto legal, que acho que é importante, este momento em que realmente as pessoas procuram ajuda e que existe este mecanismo de respostas, em termos legais, que respostas é que há? O que é que se pode fazer aqui neste momento em que se pede ajuda pela primeira vez? Posso, portanto, procurar nomeadamente a APAV, portanto, ir à polícia, dar queixa. Eu acho que depois o que falha muitas vezes, e a minha tese até foi nesse sentido, a questão da severidade punitiva em Portugal no âmbito da violência doméstica é baixíssima. Ou seja, de nada serve fazer leis se elas depois na prática não são aplicadas. Porque a maior parte, portanto, e o meu estudo revelou isso, a maior parte das penas que são atribuídas ao crime de violência doméstica são penas suspensas ou então multas. E isto vai reverter em dois sentidos. Por um lado, a impunidade para com o agressor, portanto, a mensagem que passa é que pode continuar a fazer e que nada lhe vai acontecer, para o próprio ao nível da prevenção geral. Porque depois, para a sociedade em si, também há muito esta ideia enraizada em que as pessoas podem, portanto, violentar a outra e que depois, na prática, nada acontece. E, por outro lado, para a própria vítima, em que se sente que se calhar não vale a pena procurar ajuda, se sente-se vulnerável e que o próprio sistema não a está a proteger, muitas vezes está a expor a uma situação em que ela, mais uma vez, se vai sentir vitimizada e pode levar a que muitas vítimas, eu houve um estudo agora há pouco tempo que revela isso, 40% das pessoas que sofrem violência não procuram ajuda ou levam muito tempo a procurar ajuda. Eu acho que muitas vezes tem a ver com esta questão do próprio mecanismo ao nível da justiça, que de facto muita coisa já avançou, as leis existem, mas é importante elas serem aplicadas na prática, porque senão revelam-se inúteis. Muito bem, muito bem. Ana, devíamos ter mais tempo para falar sobre todos estes aspectos, porque acho que é realmente muito importante o seu testemunho, para que as pessoas se identifiquem, não é? Aquilo que disse, o tempo que levou para conseguir sair e pedir ajuda, que seja esse tempo mais reduzido por quem nos está a ver. Muito obrigada por ter estado presente, foi excelente o seu contributo, muito obrigada e espero que as coisas realmente se resolvam e que essa violência deixe de existir completamente. Muito obrigada. Vamos então assistir à campanha da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género contra a violência no namoro. Quem te ama, não te agride. Se o teu namorado te bate, se a tua namorada te humilha, se controla as tuas mensagens de telemóvel, se te afasta dos teus amigos, se goza com as tuas opiniões, isso não é amor, é violência. isso não é amor, é violência. é violência. é violência. Se te faz cenas de ciúmes, se ignora a tua vontade e a tua decisão, se exige saber a tua password, se controla o que tu vestes, se te obriga a fazer o que não queres, Isso não é amor, é violência. Isso não é amor, é violência. Isso não é amor, é violência. É violência. é violência. se te diz que os ciúmes são amor, Se te diz que te agride porque se descontrola, Se te diz que te insulta porque provocas, Se te faz sentir que a culpa é tua, não acredites. Não acredites. Não acredites. quem te ama não te agride. Quem te ama não te agride. Quem te ama não te agride. Não te agride. não te agride. vá lá, desconstrói. Se te agride, não te respeita. Se te humilha e te ameaça, quer intimidar-te. Quer intimidar-te. Se te isola das outras pessoas, quer dominar-te. Quer dominar-te. se te persegue, quer controlar-te. Quer controlar-te. Quem te ama não te agride. Quem te ama não te agride. Não te agride. Quem te ama não te agride. Quem te ama não te agride. Quem te ama, não te agride foi o slogan da campanha do Instituto Português do Desporto e da Juventude e da SIG, que contou com a colaboração, como acabámos de ver, de algumas figuras públicas. Temos connosco agora o convidado, o Dr. Daniel Coutrin, da APAV,
que nos vai então falar um bocadinho sobre todas estas campanhas que a APAV faz, que é parceira, também algumas, nomeadamente a aposta mais na prevenção também, não só no que falámos há pouco no programa, para que as pessoas possam pedir ajuda, numa fase já de violência nítida, mas também na prevenção. Quer-nos falar um bocadinho sobre essas campanhas de violência no namoro? Claro que sim. É importante, quando nós falamos de violência no namoro, que não nos esquecemos, ou que tenhamos sempre como pano de fundo, aquilo que são os números do estudo que a UMAR deu a conhecer novamente este ano. 70% dos jovens inquiridos, e estamos a falar de rapazes e de raparigas entre os 15 e os 17 anos de idade, para estes 70% de jovens, a violência não é uma coisa importante. E para 56% destes rapazes e destas raparigas, já houve, inclusivamente, crimes cometidos contra eles. Estamos a falar de violência física, violência psicológica, violência sexual. Não podemos esquecer que em cada 5 raparigas que foram entrevistadas o ano passado por um estudo na Universidade de Coimbra de jovens raparigas universitárias, em cada 5, 4 já confirmou ter sido vítima de violência sexual. Por isso, quando nós falamos de violência no namoro, nós temos que falar, obviamente, de prevenção. É muito importante trabalharmos na parte da intervenção e apoiarmos as vítimas de forma digna e condigna e, como já foi dito, e que o próprio sistema, do qual fazemos todos parte, mas que o próprio sistema penal, jurídico, funcione em pleno e que deixe de ser estereotipado, retrógrado, antigo, que é isso que ele manifestamente nos tem mostrado ultimamente, através de muitas evidências. É fundamental trabalhar as questões da prevenção. A APAV tem lançado campanhas especificamente na data, por exemplo, do Dia dos Namorados, que são campanhas que lançamos exatamente naqueles que são os meios aos quais os rapazes e as raparigas têm maiores acessos, portanto, que são as redes sociais, seja o Facebook, o Instagram, o Twitter, portanto, todas estas redes sociais e o YouTube. E o objetivo é desmontar muitas vezes esta ideia de que à quais os rapazes e raparigas estão muito agarrados. Uma delas é que o ciúme faz bem à relação. O ciúme não é, de forma nenhuma, algo que seja bom para as relações. Pelo contrário, é o veneno das relações. Envenenam as relações. E, por outro lado, a ideia de que acreditar na violência ou acreditar na violência entre jovens é acreditar de que nós achamos que existe alguém que é alegadamente mais forte e outro que é alegadamente mais fraco. Eu, quando uso a expressão alegadamente, é exatamente por isto. Porque, até prova em contrário, somos todos iguais. Portanto, alguém cria esta ideia. Portanto, é preciso desmontar os estereótipos que estão associados às questões da violência junto dos jovens. Professora, de acordo com o que o Dr. Daniel acabou de dizer, parece que há aqui alguma dificuldade em entender o conceito de violência, não é? Por parte dos jovens, estas medidas preventivas são para prevenir que este tempo de espera de pedir ajuda seja longo, que as pessoas se identifiquem logo e que realmente percebam que estão a ser vítimas de violência, mas também há aqui um desconhecimento por parte dos jovens de que estão a exercer violência. Às vezes parece que também há aqui esta lacuna, não é? Deste entendimento. Quando fala a nível de violência no namoro, eu gostaria aqui de diferenciar duas populações ao nível do namoro. Ao nível do secundário, e estamos aqui a falar de uma população mais específica, e depois ao nível universitário, em que aí essa questão que estava a colocar não se coloca tanto, porque as pessoas estão informadas, sabem, e portanto há logo aqui esta diferenciação. Mas muitas vezes também se constata, e o próprio estudo também constatou, que há consciência que estão a ser vítimas de violência. Aceitam essa violência, acham normal essa violência, que faz parte do namoro. E se calhar aqui o que também temos que pensar, não é? É um bocadinho atrás ao nível da educação, porque é a base, não é? Alguém que é educado para aceitar que a violência faz parte. Eu acho que ao nível da prevenção tem-se feito um trabalho magnífico, mas também acho muito importante, até para chegar mais perto das pessoas, por exemplo, na escola, por exemplo, haver uma unidade curricular em que esses temas, ao nível da cidadania, outros temas, obviamente, mas esse também, de forma a debater com os jovens in loco, as dúvidas, as questões, desconstruir mitos, e também acho importante trabalhar com os pais, que muitas vezes também passam a mensagem, até por vezes até implicitamente, que se calhar faz parte, é para continuar. E, portanto, eu acho que ao nível da prevenção geral
e a nível nacional, e depois eu acho que também é importante essa prevenção mais específica, falar diretamente e haver uma maior consciencialização que a violência não é amor de todo. E até quando falava em relação ao ciúme, será que um jovem, quando estava a falar do secundário, ou até um pouco antes, que desempenha esse ciúme e que exerce esse ciúme perante a namorada, será que ele tem consciência que isso é violência? Não tem. Nós não nos podemos esquecer que quando temos 13, 14, 15, 16 anos, estamos numa fase de crescimento, numa fase de identificação. E tudo aquilo que nós fazemos, nós achamos que é perfeitamente natural. Mas nós aprendemos isto antes. Eu aprendi que o ciúme é supostamente bom para a minha relação com adultos. Porque eu vi isto acontecer. Eu vi o meu pai e a minha mãe justificarem uma relação. Pode nem haver violência física e haver apenas violência psicológica, que não deixa de ser tão grave como a outra, mas de justificarem estes comportamentos através do ciúme. Porque é a minha forma de mostrar que te amo. E aquilo que nós ouvimos dizer a estes rapazes e estas raparigas é que o ciúme faz parte da relação. Ele assim, ou ela assim, mostra-me que gosta de mim, mostra que me ama. E aquilo que é preciso dizer a estes jovens é que, de todo, o ciúme é uma coisa tóxica, é algo que envenena as relações. Para além de darmos formação e de trabalhar questões que têm que ver com questões de igualdade, de cidadania nas escolas, é sobretudo pensarmos até que ponto não é necessário, cada vez mais cedo, fazer entrar nos próprios currículos das escolas. E quando nós dizemos cedo, se calhar falamos a partir dos 3 anos de idade, temas como os direitos humanos. A maioria das pessoas não tem noção de que os direitos humanos são apenas 30. Não é? Mas a grande maioria das pessoas não os conhece. Isto deveria de fazer parte dos currículos escolares, assim como dos currículos até dos profissionais, mas sobretudo, se estivermos a falar cada vez mais cedo e precocemente, falarmos de o que é que são comportamentos e relacionamentos saudáveis. Nós não podemos exigir que um jovem, uma rapariga ou um rapaz de 12, 13, 14 anos tenham comportamentos emocionalmente saudáveis, porque eles não sabem o que isso é. Portanto, nós temos que ensinar e temos que dar às pessoas estas ferramentas desde sempre. E temos que trabalhar com elas exatamente no sentido de elas perceberem o que é cidadania, o que é igualdade. E uma das coisas importantes, que foi já aqui dita pela professora, é não nos podemos esquecer que temos que trabalhar com os pais, com as comunidades. As comunidades e os pais são presenças obrigatórias nas matérias da violência. Porque não serve apenas mudar o comportamento na escola, mas depois em casa ou na minha comunidade o problema é exatamente o mesmo. Dr. Daniel, muito obrigada pela sua presença. Professora, muito obrigada também. Tínhamos que ficar aqui uma tarde inteira, uma noite inteira, para falar sobre estes temas, porque realmente ainda há muito trabalho para fazer, muito trabalho tem sido feito e agradeço aos dois a vossa presença. Muito obrigado. Vemo-nos para a semana com mais um tema na Anatomia de Vênus. Deixo-vos com a ilustração do tema de hoje por Bruno Silvestre.